Bom dia, meus queridos irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, a quem seja a honra e a glória para sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Os versos 26 a 39, eles estão dentro de um só argumento, mas o meu foco seria e será apenas os versos 29 e 30 nessa manhã. Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Vamos ler a palavra do Senhor. Também nos preparando para participarmos da ceia. A palavra do Senhor nos diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Mantenha a sua Bíblia aberta em Romanos 8, 29 e 30 para acompanhar a exposição bíblica. Vamos orar rogando a iluminação do Senhor sobre as nossas vidas. Bendito Deus, nós estamos na Tua presença nesse momento, muito gratos pela alegria de podermos adorar um Deus vivo e verdadeiro, pela alegria de termos lido, orado e cantado tantas verdades supremas do Teu Evangelho. E agora nos colocamos em Tuas mãos, rogando a iluminação do Teu Espírito, para que Ele dirija os nossos pensamentos, as nossas afeições, e todo o nosso pensamento cativo a Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória para sempre. Que a palavra dos nossos lábios e o meditar do nosso coração seja agradáveis na Tua presença, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, muitos de vocês já devem ter visto um artista trabalhando. Às vezes nós encontramos alguns artistas em algumas cidades, nas ruas, onde eles colocam uma tela e eles então começam a fazer um molde para a sua pintura. Todo artista, ele tem, em primeiro lugar, uma ideia na sua mente muito clara daquilo que ele quer modelar ou pintar. Depois o artista então começa a fazer um modelo, geralmente um esboço desse modelo. E por último o artista então ele começa a pintar, ele começa a embelezar aquela tela. O objetivo é fazer com que aquela tela seja conforme o padrão, aquilo que a sua mente, obviamente, imaginou. Nesse texto que nós lemos, nós aprendemos que no plano eterno de Deus, Deus também ele tinha um projeto em mente em relação a mim e a você. Paulo vai nos ensinar nesse texto que nesse plano eterno de Deus, Deus pensou em modelar e em embelezar um povo à imagem de Jesus Cristo, do seu próprio Filho. Lá na eternidade, antes de criar qualquer coisa, antes de você mesmo existir, Deus pensou em você, em modelar você, em embelezar você, a imagem do seu próprio Filho, Jesus Cristo. É exatamente isso que Paulo nos ensina nesse texto. Mas antes de nós adentrarmos os versos 29 e 30, vamos pensar um pouco no contexto dessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Essa é uma carta realmente maravilhosa, a carta de Paulo aos Romanos. Alguns resumem toda a mensagem dessa carta de Paulo aos Romanos com o seguinte título: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Com certeza é um dos documentos mais influentes do Novo Testamento. E essa influência de Romanos tanto se deve a grandes temas teológicos que são tratados pelo apóstolo Paulo com bastante profundidade nessa carta, que diferente das demais, não é escrita para tratar de problemas específicos, pelo menos não na superfície,
Então, nós encontramos o apóstolo Paulo aqui fazendo uma profunda reflexão a respeito da obra de Deus em Cristo Jesus, como em poucos outros lugares do Novo Testamento. É uma carta também que exerceu um papel muito importante na vida de vários homens da igreja. Homens e grandes teólogos foram grandemente influenciados por Romanos, como Agostinho, ou, como nós sabemos, Lutero. Foi a partir da leitura de Romanos que a reforma eclodiu no coração de Lutero. Foi aqui, em Romanos também. Nas palavras de Calvino, ele diz o seguinte, que se tivermos um bom entendimento desta epístola, teremos exposta diante de nós uma porta amplamente aberta para a sólida compreensão de todo o restante das Escrituras. Calvino disse, se você entender a profundidade do pensamento de Paulo em Romanos, você de alguma forma vai compreender todo o restante das Escrituras e da mensagem de Deus. Então, Romanos é com certeza uma obra magistral do apóstolo Paulo. Paulo constrói um argumento teológico profundo e belo, cujo objetivo era mostrar a soberania de Deus na obra da salvação e a sua graciosa justiça manifestada em Jesus. O objetivo do apóstolo Paulo aqui era mostrar não apenas a universalidade do pecado, de que todo homem, judeus e gentios, esse era um ponto importante em Romanos, todos nascem debaixo do pecado, mas o objetivo também de Paulo era mostrar a soberana justiça de Deus em Cristo para a salvação de pecadores. Ele então vai mostrar isso e os efeitos profundos dessa obra gloriosa de Jesus para o seu povo. Nós sabemos que Paulo escreveu para a igreja de Roma, embora, ao que tudo indica, essa igreja não tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo. Nós nem mesmo sabemos com certeza quem fundou a igreja aos romanos. Alguns acreditam que talvez alguns judeus que estavam ali em Atos dos Apóstolos, naquele momento onde o Espírito desceu em Pentecostes, talvez alguns tivessem voltado em Roma e plantado a igreja. Era uma igreja formada por judeus e também por gentios. E nessa carta, o apóstolo Paulo vai tratar de vários temas, como eu falei, e alguns, então, começam a pensar qual seria o propósito de Paulo ao escrever essa carta aos romanos. Aparentemente, ele não trata de nenhum problema específico, mas é possível, então, observar que alguns temas que Paulo trata em outras cartas não são tratados em Romanos, o que pode deixar a impressão de que é uma carta apenas teológica em si. Mas quando nós olhamos bem a carta de Paulo aos Romanos, nós percebemos que o argumento tem propósitos específicos. Parece que Paulo está tratando de alguns assuntos de acordo com a realidade dos próprios ouvintes. É possível afirmar vários propósitos aqui em Romanos, como por exemplo, a ideia de talvez resolver alguns conflitos que existiam na igreja entre judeus e gentios. Então, é por isso que Paulo vai mostrar que tanto judeus como gentios, todos estão debaixo do pecado. Esse é um tema importante. Paulo também, ao que tudo indica, quer responder a dúvidas com respeito à natureza do Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Paulo então vai mostrar o que é esse Evangelho verdadeiro, baseado nas Escrituras do Antigo Testamento, conforme cumpridas em Cristo. E Paulo então escreve essa carta para conclamar judeus e gentios a compreenderem a grandiosidade da obra de Cristo, tanto para judeus como para gentios, explicando de forma magistral esses atos soberanos de Deus na história, tanto em relação aos judeus como em relação aos gentios. Paulo, então, não escreve por acaso, ainda que ele não trate de problemas específicos na superfície, mas de forma mais profunda ele está levando aquela igreja a refletir sobre grandes verdades que terão um grande impacto na vida da própria igreja de Roma. Quando nós olhamos a estrutura da carta como um todo, nós observamos que esse capítulo, de forma específica, está dentro de uma longa seção, que vai a partir do capítulo 5, onde o apóstolo Paulo vai tratar a respeito da experiência da obra da salvação à luz da justiça de Deus. E ele então vai mostrar essa obra gloriosa da salvação.
a justiça de Deus à luz de Cristo. Há uma palavra muito forte aqui, a partir do capítulo 5 até o capítulo 8, que é a palavra esperança. Paulo vai mostrar a certeza da esperança do cristão. Ele vai mostrar o sofrimento presente, mas vai falar dessa futura glória, desse processo de glorificação, que começa aqui ainda. Todos nós, como crentes, temos uma gloriosa esperança. Quando nós vivemos em um mundo caído, é um mundo marcado, é isso que Paulo vai mostrar aqui no capítulo 8, marcado por profundo sofrimento. Alguns dizem que esse texto aqui no capítulo 8 é o texto do gemido. Paulo então vai não apenas mostrar no capítulo 8 que nós fomos salvos em Jesus e não temos nenhuma condenação. Jesus é aquele que veio exatamente nos salvar e nos colocar nessa vida do Espírito, mas Paulo vai mostrar que nessa realidade nós gememos, a natureza, veja no versículo 18 em diante, ele vai dizer que a natureza ela geme, ela sofre devido a esse estado de corrupção. Toda a criação, no versículo 22, a um só tempo geme, suporta angústias até agora. Não apenas ela, mas nós também gememos. Nós vivemos em um mundo caído, marcado pelo pecado, nós também sofremos, experimentamos angústia e sofrimento nesse mundo. Ele diz que, não apenas isso, mas o Espírito também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Paulo vai mostrar, em meio a todo esse sofrimento desse mundo caído, de viver nesse mundo caído, é dentro desse contexto que Paulo vai trazer uma esperança, trazer uma mensagem gloriosa. Ele vai mostrar como no meio desse mundo caído, desse mundo marcado pelo pecado, pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, é no meio desse mundo que nós olhamos e não enxergamos nada de bom aparentemente. Olhamos para nós mesmos e nos vemos dentro desse mundo caído, onde mesmo como crentes sofremos e experimentamos lutas e dores. É dentro desse mundo que Paulo então vai desvendar aos olhos dos romanos um plano glorioso que começou na eternidade. Aqui Paulo está tratando uma grande dificuldade que nós temos em viver nesse mundo, que é o problema da miopia. Nós olhamos a nossa vida e não conseguimos enxergar o que é que nós estamos fazendo aqui. Qual é o propósito de Deus em relação à nossa vida? Qual é o propósito de Deus em relação ao mundo? O que é que Deus quer de mim? O que é que eu estou fazendo aqui? Paulo então, como uma gloriosa lente de aumento, começa então a mostrar àqueles romanos qual era o grande propósito de Deus. E qual é esse propósito de Deus? O grande propósito de Deus, é isso que Paulo vai dizer nos versos 29 e 30, o grande propósito de Deus, um propósito que começou lá na eternidade e vai ser concluído por toda a eternidade, é modelar e embelezar um povo à imagem de Jesus. O grande propósito de Deus não foi criar o mundo. O grande propósito de Deus não foi criar a terra ou criar esses septilhões de estrelas. O grande propósito de Deus foi fazer com que Cristo fosse glorificado em todas as coisas e com Cristo um povo. O grande propósito de Deus foi embelezar esse povo à imagem de Jesus. É isso que nós vemos nos versos 29 e 30. Então eu quero meditar nessa manhã com os irmãos sobre o seguinte tema: como Deus modela e embeleza seus filhos à imagem de Jesus. Como é que Deus então modela e embeleza seus filhos à imagem de Jesus? Primeiro nós vamos ver um plano, no versículo 29, um plano eterno. Ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Paulo vai falar desse plano eterno. Em segundo lugar, ele vai falar do propósito. Predestinou para quê? Os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Paulo vai mostrar qual foi o propósito desse plano eterno. Em último lugar, no versículo 30, ele vai mostrar o processo, como é que se deu então, de forma clara, como é que está se dando esse processo. Ele vai falar da eternidade, da predestinação, até a glorificação. Então aqui nós vemos como Deus modela e embeleza seus filhos à
a imagem de Jesus, aquilo que eu quero meditar com os irmãos. O plano, o propósito e o processo. Vamos analisar em primeiro lugar esse plano glorioso. Observe que Paulo havia, nesse contexto de profundo sofrimento, trazido aos cristãos uma mensagem de esperança. E essa esperança tem a ver não apenas com aquilo que Jesus fez em nos tornar filhos de Deus, mas também com a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo em formar um povo e fazer com que, no versículo 28, ele diz, todas as coisas cooperem para o bem desse povo. Apesar de nós não enxergarmos isso, Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus teve um propósito em salvar um povo, em salvar você e a mim. E aí agora, no versículo 29 e 30, Paulo vai dizer qual foi esse propósito. Que planos eram esses? Ele começa então falando a respeito desse plano. Um plano, Deus teve um plano como artista. Ele pensou não apenas em criar o mundo, e aqui a nossa mente pode voltar para quando foi isso, nós nunca vamos chegar nesse ponto inicial, lá nessa eternidade, Deus teve um plano glorioso. Mas não um plano genérico, abstrato. Deus teve um plano real e concreto em relação a pessoas. E que plano foi esse? Observe que Paulo diz que nesse plano Deus de antemão conheceu e predestinou. Ele vai usar duas palavras gregas, que algumas vezes são até sinônimas, ou muito parecidas, um conhecimento anterior e uma predestinação. Aqui Paulo está desvendando algo glorioso aos olhos dos romanos, esse plano eterno, coisas que aconteceram lá na eternidade. E a grande pergunta é, quando é que Deus pensou em mim? Quando é que Deus me viu? Quando é que Deus me conheceu? Paulo diz, foi lá na eternidade. Antes de você nascer, antes da sua mãe e os seus pais gerarem você. Você não foi conhecido por Deus depois disso. Esqueça isso. Foi lá na eternidade. Esse plano eterno de Deus. Essa palavra, conhecer de antemão, que nós encontramos na nossa versão, de antemão conhecer, é a única palavra grega que significa saber algo antes de algum ponto de referência temporal. Por exemplo, saber sobre um evento antes que aconteça. Então, antes do tempo, antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar Adão e Eva, Deus já tinha um plano eterno. E esse plano contemplava a mim e a você. Deus já conhecia você, Deus já conhecia a mim, Deus já conhecia um povo. Deus conheceu de antemão. E essa palavra, conhecer de antemão, algumas pessoas imaginam que tem a ver com o fato de que é muito comum nós ouvirmos isso, a ideia da presciência, de que Deus sabia que um dia você ia crer em Jesus, e aí Deus escolheu você. Não é nada disso. Essa palavra significa a ideia de conhecer antes de um ponto, de um tempo na história. Deus escolheu um povo, porque pecadores, nós que nascemos em pecado, nós nunca vamos escolher a Deus. E se Deus tivesse nos escolhido, porque Ele saberia que nós um dia íamos crer, então a nossa salvação seria por obra, seria baseada no nosso ato de fé. Isso seria um desastre. Não é isso que Paulo está ensinando, ele está falando em um conhecimento anterior. Ele conheceu e ele predestinou. A palavra predestinar significa decidir algo antes que aconteça. Não há casualidade, não há forças que vão dirigindo a nossa vida, forças aleatórias no universo, não. Paulo diz assim, Deus teve um plano. Na eternidade. Nesse plano, ele conheceu antes, aos que, ou seja, ele conheceu o povo, e ele então decide sobre esse povo, antes que aconteça. Quando Deus começou a criar o mundo, e criou Adão, e criou Eva, todo esse plano já estava arquitetado em sua mente. Tudo isso. Isso é o que nós chamamos a soberania de Deus. E há vários textos das Escrituras que desvendam diante de nós esse plano glorioso. Esse plano nós vamos aprender em Efésios, no capítulo 1, que foi um plano onde toda a Trindade estaria envolvida.
Se você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1, nós vemos que esse não foi apenas um plano onde o Pai estava envolvido, mas toda a trindade divina, o Pai, o Filho, o Espírito. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, observe, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, lá na eternidade, o Pai então já planejou em um povo para si, para adotar esse povo, para que Jesus fosse o cabeça de uma grande família, antes da fundação do mundo. O Filho então, a partir do versículo 7, Paulo diz que, 6 e 7, que o Filho então vem executar essa obra de salvação. Ele então nasce, no qual nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E ele então vai mostrar como o Deus Filho então vem executar esse plano glorioso, a morte, a sua encarnação. E por último, a partir do versículo 12 e 13, ele vai falar dessa obra do Espírito, salvando, selando, garantindo que esses que foram eleitos não perderão a salvação, de que eles serão guardados pelo Espírito até aquele dia. A própria Trindade está envolvida nesse plano glorioso, antes da fundação do mundo. Paulo vai falar isso também, abra sua Bíblia, na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim, que nos salvou, 2 Timóteo 9, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, Deus já tinha nos dado graça em Jesus. É por isso que quando nós lemos a história da Bíblia, nós vemos a história da eleição, da redenção, Deus escolhendo um povo para si. É por isso que os homens odeiam tanto a ideia da soberania de Deus, porque em um mundo como nós vivemos, marcado por uma herança iluminista, onde o homem é central em todas as coisas, a Bíblia vai destronar o homem e vai colocá-lo no seu devido lugar, como uma simples criatura de Deus. Deus é Senhor sobre todas as coisas. E Paulo então está mostrando esse plano glorioso. Esse foi o plano eterno de Deus. Foi lá nesse plano, lá na eternidade, que Deus não apenas planejou em criar você e a mim, em criar o seu povo, mas Ele tinha um propósito em fazer isso. Nós nunca devemos ter uma visão arminiana da história, ou acharmos que a história está meio que desgovernada diante dos homens. É geralmente essas ideias humanistas que nós aprendemos nas universidades. A história é apenas o resultado dos acontecimentos humanos. Deus é um mero espectador, no máximo ele interage em alguns momentos. Não é esse o Deus da Bíblia. Até mesmo a morte de Jesus, 1 Pedro vai dizer isso, que ela foi conhecida antes dos tempos eternos. Se você abrir sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 19 e 20, ele diz assim, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus já foi derramado. Como assim? Porque isso estava nos planos de Deus. Ele ia criar o homem ia cair, e ele ia enviar o seu filho para salvar um povo para si. Vários e vários momentos das Escrituras, nós nos sentimos como aquela formiguinha míope que não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz, e Deus então abre esse plano glorioso da redenção. Deus teve um plano em relação a nós, lá na eternidade. E qual era o propósito desse plano?
Essa é uma pergunta importante. Vamos voltar para Romanos. Qual era o propósito, então, de Deus em nos criar a mim, a você? Às vezes nós pensamos que o propósito de Deus, como nós aprendemos em muitas igrejas de herança neopentecostal, é que o propósito é que você seja rico. Foi isso que Deus pensou, que você ganhe muito dinheiro, tenha sucesso na vida. E a vida é péssima se isso não acontecer, ou se você talvez não tiver nenhum problema na vida. Se você então não tiver nenhum problema, é porque Deus ama você, mas se você for uma pessoa que enfrentar dificuldades, é porque Deus realmente não pensa em você. Não é assim o evangelho dos nossos dias? Mas veja qual foi o grande plano de Deus. Observe o que Paulo nos diz. Ele diz assim: também nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse foi o grande plano de Deus na eternidade. Foi isso que o artista pensou. E essa palavra conforme significa, literalmente na língua grega, em similar em forma. Deus então ia enviar o seu próprio Filho, Deus homem, como um molde, como um paradigma, como um modelo, para que a partir desse modelo, desse glorioso segundo Adão, aquilo que o primeiro Adão não foi, mas o segundo Adão foi em perfeição e justiça, ele seria um modelo perfeito. E o plano de Deus então era agora formar um povo, formar filhos de acordo com esse molde, com esse padrão. A imagem de Jesus. Esse foi o grande plano de Deus lá na eternidade. Que plano glorioso! Se você achava que, ou acha que Deus não tinha nenhum propósito em relação à sua vida, e se você está gastando muito dinheiro lendo livros para encontrar um significado para a sua vida, mesmo se dizendo cristão, pare de gastar. Aqui já está revelado de forma bastante clara e simples o grande propósito de Deus para a sua vida. Ser parecido com o próprio Filho dele, Jesus Cristo. Para a imagem de seu Filho. Nós vamos encontrar isso não apenas aqui em Romanos, nós encontramos, por exemplo, no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 10, quando Paulo vai falar dessa recriação, de que nós somos feitos uma nova criação. Ele diz o seguinte, Colossenses 3,10: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, Deus faz agora um novo homem. Essa é a grande obra de Deus. É transformar pecadores como eu e você, nós nascemos pecadores. Não há nada de belo em nós, não há nada de bonito em nossa natureza, mas Deus quer fazer com que nós sejamos a imagem de Jesus, o segundo Adão. E que imagem é essa? É que nós nos pareçamos com Ele em suas belezas morais e espirituais. Não é uma aparência física de Jesus Cristo, mas é que nós possamos em nossa vida moral e espiritual, o grande plano de Deus é que nós nos parecêssemos com o seu Filho, em todas as virtudes morais e espirituais dele. Jesus foi o primeiro em beleza, em glória, majestade. Mas agora esse plano de Deus é de que nós agora sejamos a imagem do seu Filho. E Paulo então vai dizer, ainda no versículo 29, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É interessante essa palavra primogênito, porque ela indica a ideia de primazia, de superioridade. Jesus é o primogênito em todas as coisas, ele é o primeiro, ele é superior em todas as coisas. Então, o grande plano de Deus, lá na eternidade, e tinha a ver com Jesus, como sendo o primogênito de tudo, e a sua igreja, o seu povo, eu e você, como sendo imitadores desse Filho primogênito. Esse é o plano de Deus, imitadores. Um plano glorioso, maravilhoso. Lá na eternidade, Deus pensou em um povo, não apenas no seu Filho, mas pensou em mim e você, adotados para nos parecermos com o nosso irmão mais velho.
Paulo vai dizer isso de forma magistral em Colossenses, no capítulo 1, onde ele vai mostrar que Jesus, ele é o primeiro em toda a criação. No capítulo 1, ele diz o seguinte, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, tanto no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principais, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, nesse plano eterno de Deus, não pense que eu e você estejamos em primeiro lugar. Nunca foi o alvo de Deus tornar o homem em primeiro lugar em nenhum lugar das Escrituras. O grande plano de Deus, desse Deus triuno, foi fazer com que tudo que foi feito pelo Deus Filho, todas as coisas que foram feitas por meio dele, glorifiquem a ele. Ele é o primogênito sobre toda a criação. Quando nós olhamos o universo, a criação, quer seja da natureza, quer seja do homem, do corpo humano, tudo isso foi feito pelo Filho, por meio do Filho, para a glória do Filho. Ele deveria ter a supremacia em todas as coisas. Em tudo. Mas ele também, no versículo 18, Paulo diz que ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, quando Deus planejou a história da humanidade, Deus planejou para que Jesus tenha primazia em todas as coisas. O que significa dizer que ele é o primogênito dentre os mortos? Obviamente, várias pessoas morreram antes de Jesus, e algumas até ressuscitaram. Nós vemos isso no Antigo Testamento, o próprio Jesus ressuscitou. Ele não foi o primeiro que ressuscitou. O que significa isso? Ele é o primogênito entre os mortos. É que todos os outros morreram, ressuscitaram, mas morreram novamente. Ele foi o único que morreu e ressuscitou e vive para sempre. Ele é o primeiro. Ele abriu um caminho para que nós experimentássemos essa mesma realidade. Nós vamos morrer um dia, mas nós seremos ressuscitados e seremos unidos com Ele para sempre. Ele é o primeiro. Esse foi o plano eterno e glorioso de Deus. Jesus e o seu povo, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, uma grande família. Deus pensou em você, em incluir você, em salvar você antes da eternidade, não apenas para trazer vida nova a você, mas fazer com que você se parecesse com Jesus, o seu irmão mais velho. Você foi criado para isso. A igreja foi criada para isso. Nós fomos criados para isso. Esse é o propósito da nossa existência. Nós vamos aprender o plano, vamos aprender, aliás, o plano, o processo, o plano, aliás, o propósito, e aprendemos também, voltando para Romanos 8, versículo 30, o processo. Como é que se dá esse processo? Paulo vai dizer que é de eternidade, e aos que predestinou, e ele está pensando nesse plano eterno, a esses chamou. A esses que Deus destinou antes da eternidade, antes de você existir, Deus já havia pensado em mim e em você, mas em um momento da nossa história, observe que as ações são ações de Deus, não somos nós que nos auto-chamamos, não somos nós que nos convertemos por nós mesmos, não, Deus nos chamou, e a ideia de chamar tem a ver com essa ideia de chamar, a palavra grega é uma palavra que indica até a ideia de chamar pelo próprio nome. Deus nos chamou, em um momento da minha vida e da sua, nós nem sabíamos nada disso, nós não tínhamos nem ideia desse plano, nascemos pecadores como os demais, como Paulo vai dizer em Romanos 2, nascemos mortos em delitos e pecados, estávamos condenados com o mundo, mas Deus um dia, pela sua graça, nos chamou, mediante o Espírito nos chamou. É aí que começa esse processo da moldagem, do embelezamento. O plano estava lá na eternidade, mas agora quando o Espírito chama o pecador, é aí que começa. Você é um pecador horrível, feio, marcado pelo pecado, não há nada de belo em você e em mim. Mas quando o Espírito então chama um pecador, ele começa esse processo do embelezamento.
da moldagem. Ele chama, e o que é que ele faz? Veja o versículo 30, ele então justifica. É interessante que tanto o verbo chamar como justificar, quando nós lemos na língua grega, eles aparecem duas vezes. Paulo repete. Então a ideia na língua grega é a ideia do verbo, a ideia do predestinar, a palavra predestinar, Deus predestina, o verbo, Deus predestinou. Paulo vai usar chamou e justificar, ele repete duas vezes essa ideia na língua grega. O tradutor vai colocar uma única vez, porque faz muito mais sentido, e termina com glorificou. Então, Paulo vai dizer, Deus na eternidade predestina, na história ele chama, e o que é que ele faz? Ele não pode apenas nos chamar, ele precisa nos declarar justos. Como é que Deus vai se relacionar com um pecador como eu e você? O Espírito, então, nos regenera, nos dá vida, nos transforma. E agora, Deus aplica toda a justiça de Cristo sobre nós. Ao que nós não temos, nós somos feios. E sabe por que você é horrível aos olhos de Deus? Porque você faz duas coisas que são totalmente contrárias ao que Deus é. Deus em toda a sua beleza. Deus é belo, Ele é majestoso. As Escrituras exaltam a beleza de Deus, mas há duas coisas em nós que são horríveis aos olhos de Deus. A primeira é o pecado, a nossa natureza, ímpia e má. E Jesus vem então nos justificar, Ele vem pagar o preço do nosso pecado. É o que Paulo vai dizer em Romanos 5:1, nós somos justificados mediante a fé. Deus declara você justo, baseado nos méritos de Jesus. Essa natureza horrível que é em você, quando Deus olha você, Ele agora vê você, não por você mesmo, mas vê o sangue belo, perfeito de Jesus sobre a sua vida. O sangue propiciatório de Jesus que nos embeleza. Deus nos olha assim. Essa natureza terrível, os nossos pecados que deveriam nos condenar, Deus agora nos embeleza, nos justificando. Mas há outra coisa terrível em nós, não apenas essa natureza que é terrível em nós, pecaminosa, mas é que nós somos máquinas de pecar. Nós somos quebradores da lei de Deus por natureza. Nós conhecemos a lei de Deus, conhecemos os mandamentos de Deus, e nós quebramos esses mandamentos constantemente, e nós pecamos, e é por isso que não há beleza em nós, porque nós quebramos a palavra de Deus. E para justificar, Jesus então ele vem obedecer toda essa lei em nosso lugar, para tirar essa terrível maldição de nós, como Paulo diz. Ele obedece de forma plena e perfeita, de tal forma que quando nós confessamos os nossos pecados, por mais feios que sejam, Ele vê a beleza do sangue, do sacrifício e a obediência do seu Filho Jesus. Ele obedeceu em nosso lugar. Esse é o processo. Ele chama, justifica, mas Paulo vai dizer algo glorioso. Ele glorifica. É interessante que essa palavra, os estudiosos até debatem, porque ela está em uma forma passada na língua grega. Porque quando nós pensamos em glorificar, nós pensamos muito quando nós morrermos, ou seja, em uma ideia escatológica, quando nós morrermos, nós seremos glorificados com Cristo. É verdade. Mas Paulo está dizendo que essa obra, essa salvação, ela não irrompe em nossa vida quando nós morremos. Não, Deus nos glorifica aqui. Deus nos dá do seu Espírito, Deus nos dá certeza de que nós fazemos parte do seu povo, de que a glória dele brilha sobre nós. Obviamente nós vamos experimentar essa glória de forma plena na eternidade, mas é algo que começa aqui, nesse mundo. Esse é o processo. Um processo que tem a ver com a eternidade, com a história como nós conhecemos, mas quando o Senhor Jesus voltar, esse processo de glorificação será perfeito. Será o grau máximo da nossa beleza, quando nós formos ressuscitados em Cristo, para sermos como Ele é, perfeito em excelências morais e espirituais. Mas esse processo começa aqui. Como você se vê nesse mundo?
Aqui Paulo nos ensina como nós devemos nos enxergar, como obra de um glorioso artista, que escolhe pecadores como nós, para pacientemente ao longo da nossa vida, nos moldar e embelezar a imagem do seu próprio Filho. É como um tapeceiro, como aquela famosa música, O Tapeceiro. Gosto muito dessa música, O Tapeceiro, cuja letra é: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, que é Deus, não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, 1000 desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão no rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. O problema é que nós não olhamos a vida pelo lado certo. Nós somos treinados a olhar a nossa vida a partir de nós mesmos. E Paulo diz assim: olhem para esse plano glorioso. Olhem pelo lado certo. Se vocês olharem para o lado certo, em meio aos problemas, às dificuldades dessa vida, vivendo em um mundo mau, marcado pelo pecado, ainda assim nós vamos ter uma expressão em nosso rosto. Deus está fazendo um projeto glorioso em relação a mim e a você. Nos moldar e embelezar a imagem do seu Filho. Esse é o grande propósito de Deus. Esse foi o grande propósito dele na história. Embelezar o seu povo. Mas não que o seu povo seja o propósito primário. Não. O propósito primário de Deus, o padrão de Deus, o ponto focal de Deus, o último propósito de Deus é tornar Jesus, o seu Filho, glorificado sobre todas as coisas. E o propósito subjacente a esse tem a ver em nos moldar a imagem de Jesus. Esse é o último alvo de Deus, é glorificar a Jesus. E nós temos profunda dificuldade em entender isso, porque nós estamos vivendo esse evangelicalismo narcisista dos nossos dias, onde tudo na vida das pessoas gira em torno delas mesmas. Nós vamos para o culto e achamos que o culto tem a ver comigo e com você. O culto não tem a ver comigo e com você. O culto é para a glória de Cristo. Não é um momento de entretenimento. O culto é para a glória de Cristo. O pregador, ele é honrado porque ele está pregando a palavra de Cristo. E você vai ouvir a palavra de Cristo. Você vai dia de domingo porque é o dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou e ele então convoca o seu povo para adorá-lo. É Cristo. Nós somos presbíteros, diáconos, porque nós queremos amar o povo de Deus como Cristo amou. Tudo na nossa vida precisa ser Cristo. No nosso trabalho, nós devemos trabalhar não para ganharmos dinheiro, mas para a glória de Cristo, para sermos o melhor naquilo que fazemos para honrar a Cristo. Na família, nós temos que ser bons esposos, não é para recebermos o elogio da nossa esposa, é porque nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, é por causa dele. E você, esposa, se submete ao seu esposo, à liderança dele, como a igreja se submete a Cristo, porque você, como a igreja, ama estar debaixo desse grande cabeça que é Cristo. Cristo é o ponto. Você cria filhos, e o alvo não é que os seus filhos ganhem dinheiro e tenham uma gloriosa profissão, mas é que eles se pareçam a cada dia com Jesus. Você vai vendo eles crescendo e o seu coração sangra quando você vê eles tão distantes, tão diferentes de Cristo.
O seu alvo é vê-los parecido com Cristo. E para isso você precisa imitar Cristo, para que eles tenham um referencial. Não é isso que Paulo diz? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o alvo da nossa vida. O Evangelho não é sobre você. Eu sou chamado não é para pregar sobre mim, nem dizer o que agrada às pessoas. Nós somos chamados a cantar não para atrair pessoas. Tudo que nós fazemos na igreja é para a glória de Cristo. Tudo na nossa vida precisa ser visto à luz de Cristo. Esse é o propósito de Deus. Essa é uma importante aplicação, irmãos. Porque nós precisamos pedir que Deus destrua esse evangelho centrado no homem dos nossos dias. Onde as pessoas decidem se vão para a igreja porque elas acordaram de bom ou de mau humor, ou bem ou mal. Onde as pessoas não têm nenhum compromisso com Cristo e a sua igreja e a sua mensagem. Nós precisamos redescobrir o evangelho, a vida que glorifica a Cristo. Mas outra aplicação importante é que nós precisamos aprender que Jesus não veio apenas salvar um povo. Às vezes nós achamos que, bom, eu conheci Jesus e ok. A obra do Espírito, ela não termina quando você foi salvo, conheceu o Evangelho. É aí que ela começa. É aí que começa essa obra de embelezamento. O objetivo do Espírito é apresentar um povo sem mácula, sem defeito. Esse povo, graças à justificação e à obra de Cristo, já é visto sem mácula e sem defeito. Então, aos olhos de Deus, Deus nos vê sem mácula e sem defeito. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos enxerga o que nós somos de fato, e Deus, então, quer nos moldar a imagem de Cristo. Deus quer nos fazer belos, como o seu Filho é. Deus não quer você do jeito que você é. Deus não quer você com todos os pecados que você tem. Deus não quer você do jeito que você é, com toda a sua falta de compromisso. Deus quer que você tenha excelências morais e espirituais semelhantes a Jesus. Esse é o alvo de Deus. E enquanto o Espírito Santo não vê isso em você, ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai apertar você, vai disciplinar você. Ele vai usar todas as formas para que tudo concorra para o seu bem, mas não o bem no sentido do bem-estar, para o seu bem espiritual. Esse é o plano de Deus. Ele vai moldar você. Ele tem um alvo. O tapeceiro, o artista, ele tem um propósito. É isso que Deus está fazendo na sua vida. E às vezes a sua vida dá muitas voltas e você não está entendendo nada, mas o tapeceiro está entendendo perfeitamente. Ele olha para o seu filho, olha para você e diz: há muito trabalho aqui ainda a ser feito. Ele começa a expurgar, a drenar o veneno da nossa autossuficiência, da nossa prepotência, do nosso egoísmo. E às vezes nós não enxergamos isso, porque temos segurança carnal em tantas coisas. Deus nos embeleza, meus irmãos. Obviamente, como eu falei, essa é uma obra da Trindade. Mas dentre as pessoas da Trindade, como nós aprendemos no Novo Testamento, o Espírito Santo hoje tem um papel fundamental em embelezar esse povo. É o Espírito que nos regenera. E como João diz, ele planta uma semente santa em nosso coração. Algo que nós não temos em nós mesmos, nós não temos nada de bom em nós, mas o Espírito então planta essa semente através da sua própria presença em nós. Ele nos dá vida, nos faz enxergar a Deus. O Espírito então planta essa semente santa. Ele nos santifica, nos convence de pecado, cria influências celestiais em nós e vai nos guiando através de vários meios em nossa vida para nos tornar mais parecidos a cada dia com o Senhor. Essa é a obra do Espírito. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios, abra sua Bíblia, no capítulo 3. 2 Coríntios, no capítulo 3. Paulo diz o seguinte:
Versículo 18: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, em sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A cada dia o Espírito vai guiando a sua vida, fazendo com que coisas cooperem para tornar você mais parecidos com Cristo. Mas para isso o Espírito Santo nos dá faz importantes coisas em nós, para nos embelezar. Muitas vezes, uma das formas do Espírito é fazer com que as próprias aflições cooperem para o nosso bem. Quanto mais seguros nós estamos, a nossa tendência é nos afastarmos mais de Deus e ficarmos mais feios. Essa é uma tendência do coração humano. E o Espírito faz isso de forma misteriosa, soberana, para nos embelezar. Mas ele faz isso também, esse embelezamento, através daquilo que nós chamamos os meios de graça. O Espírito dá à sua igreja, ao seu povo da nova aliança, meios de graça. E quais são esses meios de graça? Nós temos as Escrituras Sagradas. Através da leitura da palavra de Deus, através de ouvir a pregação da palavra, o Espírito então vai nos embelezando, vai nos ensinando verdades superiores, vai mudando o nosso coração, vai nos ensinando que a nossa vida não tem a ver conosco, mas tem a ver sobretudo com Cristo. Outro meio de graça, a oração. É através da oração que nós vamos nos parecendo a cada dia com o Senhor Jesus. É através da oração que nós vamos tendo comunhão com Cristo. E quando você olha a história da igreja, você constata algo muito claro e evidente. Nenhum homem ao longo da história foi usado por Deus, a não ser homens e mulheres de oração. E por quê? Porque homens e mulheres de oração, apenas eles conseguem impactar o mundo, a sociedade, o lugar onde eles vivem, porque eles se parecem com Jesus. Porque por viverem tanto tempo em comunhão com Jesus, eles começam a se parecer. É como um esposo e uma esposa que às vezes convivem por tanto tempo e começam a se parecer. A oração é esse meio de graça onde você vai orar não apenas para pedir coisas, mas ter comunhão com Jesus. E o Espírito então vai embelezando você, pelas Escrituras, pela oração, pelos sacramentos. Sim, esse é o meio de graça. Através do batismo nós estamos sempre sendo lembrados que nós fomos chamados e agora estamos incluídos nessa igreja. Nós não fomos salvos para vivermos por nós mesmos, não, fomos incluídos e somos uma família, irmãos. Nós estamos nessa família. E o batismo sempre nos lembra, você foi chamado, você foi selado, você faz parte do povo de Deus, você é diferente, você não é como o mundo. O Espírito está sempre nos lembrando. E os sacramentos, outro sacramento, a ceia do Senhor, não apenas o batismo, mas a ceia, o tempo inteiro está nos lembrando, está nos nutrindo. Ele deu a vida por você, Ele te chamou para fazer parte do seu povo, não estava no seu coração, não foi ideia sua, você não se autoconvidou para participar. Obviamente ímpios podem até participar da ceia, mas a ceia genuína é apenas para aqueles que são chamados. E a ceia nos embeleza, a ceia nos faz nos lembrar constantemente do amor de Jesus por nós e nos convida a imitarmos esse amor. Mas outro meio de graça importante que Deus se utiliza para embelezar o seu povo, além da Escritura, da oração, dos sacramentos, é a disciplina. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho a quem ama. Às vezes Deus precisa fazer isso. Ele precisa nos colocar em túneis de aflição, muitas vezes para nos disciplinar. E essa é uma marca que Deus ama você. Quando você está feio demais, você precisa ser disciplinado. E algumas vezes Deus faz isso, e algumas vezes Deus usa a igreja para fazer isso, para publicamente disciplinar você, para dizer que essa sua conduta ela é reprovável aos olhos de Deus.
porque você precisa ser embelezado à imagem de Cristo. Mas uma coisa que eu gostaria de trazer como aplicação também nessa manhã, é que esses sacramentos, ou esses meios de graça, aliás, que Deus nos dá, a palavra, a oração, eles têm uma eficácia na comunhão da igreja. A igreja é essa grande massa de modelar de Deus. Nós não somos salvos para vivermos fora da igreja. Ele é o primogênito, mas não é de um irmão, é de muitos. Porque é na igreja onde nós aprendemos a seguir os passos do Senhor Jesus. É na igreja onde nós aprendemos a amar muitos que não nos amam. É na igreja onde nós aprendemos que temos que viver mais para ela do que para nós mesmos. É na igreja que nós aprendemos a nos relacionar com pessoas que estão incluídos na igreja, que talvez estejam não incluídos em nosso rol. É na igreja que nós aprendemos a conviver com crentes fortes, de fé forte, mas também com crentes fracos. É na igreja onde nós ajudamos, mas somos ajudados muitas vezes em nossa vida. A igreja é um importante instrumento do Espírito para nos embelezar. Se você quer se parecer com Cristo, você nunca vai conseguir isso fora da igreja. Porque todos esses sacramentos, eles estão dentro, obviamente eles estão fora também, nós podemos ler a Bíblia fora da igreja, nós podemos orar fora da igreja, mas eles estão sobretudo de forma mais aprofundada dentro da igreja. É dentro da igreja que nós temos a pregação, é dentro da igreja que nós temos a ceia do Senhor. É na igreja. Mas em último lugar, e a última aplicação que eu quero fazer nessa manhã, essa obra de embelezamento é uma obra de Deus, que Deus está fazendo em mim e você, nos moldando a imagem de Jesus, mas é uma obra que, ainda que o final seja perfeito, Deus vai conseguir aquilo que Ele planejou na eternidade. Mas nem todos os crentes nessa vida, eles terão o mesmo grau de embelezamento. E aqui nós chegamos a um ponto importante. Nessa terra, ou seja, ainda que todos sejam um dia salvos e ressuscitados à imagem de Jesus, quando o Senhor Jesus voltar, mas nem todos vão sendo embelezados, ou são embelezados da mesma forma. Isso porque, se por um lado a Bíblia fala dessa obra gloriosa do Espírito, de nos moldar a imagem de Jesus, a Bíblia também vai nos ensinar que aqueles que buscam e se esforçam, e fazem escolhas, que colocam Deus e a sua igreja como prioridade, esses se embelezam, esses de alguma forma recebem bênçãos nessa vida, experimentam muito mais da comunhão de Deus. E é por isso que nós olhamos para crentes dentro da mesma igreja e vemos alguns com um grau de comprometimento, de vida cristã muito superior a outros. Alguns que estão buscando esse autoembelezamento, não no sentido de que é uma obra deles, mas eles sabem que eles devem responder essa obra do Espírito. Você imagina uma noiva que vai para o casamento e ela simplesmente não quer. Obviamente existem noivas que nem querem se embelezar, preferem casar mais simples. Mas imagine você não querer de forma alguma nenhum tipo de embelezamento. Eu quero ser feio. Eu quero me vestir de trapos.
Você sabendo que o Espírito está querendo fazer essa obra, está fazendo essa obra em você, e você diz, eu sei que essa é a obra do Espírito, mas eu não quero nada disso, eu quero viver como eu quero viver feio, eu quero viver como trapos. Isso não faz sentido. Então é isso que eu quero dizer, alguns cristãos compreendem essa obra do Espírito de nos tornar mais parecidos com Jesus, e eles respondem, eles dizem, eu quero. E eles então buscam, eles se santificam, eles oram, eles leem mais a palavra, são comprometidos com a igreja, porque eles querem se parecer com o Senhor Jesus. Eles querem. Eles prosseguem para o alvo. É aquilo que Paulo diz em Filipenses, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. São poucos que têm esse pensamento. Isso eu faço, eu estou nesse alvo, eu quero ser como Jesus. Há crentes que são mais belos do que outros nessa vida. Embora um grau de embelezamento seja experimentado por todos. Mas eu quero dizer uma coisa importante a você nessa manhã. O grau de embelezamento na terra vai implicar na glória e na recompensa no céu. Às vezes nós achamos que todos os crentes, independentes, eles terão a mesma recompensa no céu. Obviamente todos serão salvos. Mas a Bíblia vai falar de galardões, recompensas. Deus vai recompensar aqueles que forem mais fiéis. Ainda que seja difícil pensar em como é que vai ser isso, é difícil pensar. Talvez alguns cristãos tolos pensam assim, bom, o importante é ser salvo, se eu for salvo, para mim está bom, se eu chegar lá já é suficiente. Esse é um pensamento tolo, antibíblico. Cristãos verdadeiros, eles querem não apenas chegar no céu, mas eles sabem que se toda a eternidade é o que realmente nós seremos, veja, essa vida é passageira, toda a eternidade é o que nós seremos, então eu preciso buscar tesouros para essa eternidade. E às vezes quando eu penso no galardão, eu penso em um teatro. É uma forma humana de pensar. Se você for para um teatro e o ator estiver ali na frente, quando ele está chorando, todo mundo sabe que ele está chorando. Aquele que está sentado no primeiro lugar, vê que ele está chorando. O último que está sentado percebe que o ator está chorando. Mas o que está sentado na frente vê algo que quem está lá atrás não enxerga. Ele olha a expressão, ele vê a lágrima do ator descer, ele está mais perto. Quando eu penso no galardão, eu penso exatamente isso. A recompensa para aqueles que entendem essa obra do Espírito e buscam se parecer com o Senhor Jesus, será experimentar algo da glória do Senhor Jesus na eternidade, de uma forma que outros não experimentarão. O céu é um mundo de amor, como John Edward dizia. E aquele que mais experimentar desse galardão de Deus, ainda assim no céu, será o mais humilde de todos. Mas há recompensa para a fidelidade. Então, se você sabe que o que vale de fato é a eternidade, essa beleza eterna, se você sabe que você pode experimentar coisas muito mais gloriosas de Jesus lá na eternidade, veja, você vai ver Jesus como Ele é. Mas se você vai ser recompensado por esse glorioso Salvador na eternidade, por que não buscar e se esforçar para se parecer com Ele aqui nessa vida, para receber essas recompensas divinas? Nós corremos atrás de tantas coisas que se acabam. Usamos a nossa energia em coisas que vão acabar. Por que não correr e usar a nossa força, a nossa energia, o nosso tempo por coisas que são eternas? Por que não chegar no céu o mais parecido possível com o Salvador? Por que não almejar que no dia em que o Senhor nos chamar
pode ser hoje, pode ser amanhã, naquele dia que o Senhor Jesus chamar você, você esteja o mais parecido com o seu Salvador possível. É assim que um cristão deve pensar. Cristo é o molde perfeito. Deus já nos deu esse molde, não é? Nós vemos nele o temor, o amor à palavra, o amor às Escrituras, o amor à oração, o amor à igreja, o amor aos seus discípulos, o amor a mim, o amor a você. Nós temos nele um molde perfeito. E nós devemos buscar imitar. Se você está ouvindo nessa manhã e você não é um crente verdadeiro, eu temo que você ainda seja a imagem daquele primeiro Adão. Aquele que estava lá no jardim das delícias e foi desobediente. Desobedeceu a Deus. Talvez você esteja nesse caminho do segundo Adão. Todos os que estão nesse caminho serão condenados. Talvez você esteja no caminho de Satanás. E você a cada dia se pareça mais com Adão, mais como o diabo, mais rebelde. Mas um dia, se você continuar por esse caminho, toda a sua feiura será exposta em um lugar terrível, que Jesus disse que foi criado para o diabo e seus anjos, chamado inferno. É o lugar mais terrível do mundo. É o lugar para aqueles que não se parecem em absoluto com Jesus. Mas se nessa manhã você receber Jesus no seu coração como seu Salvador, o Espírito vai começar uma obra gloriosa na sua vida, não apenas de salvação, mas ele vai começar a moldar você à imagem gloriosa de Jesus. E se você já é um crente verdadeiro, eu não sei qual o grau hoje de embelezamento da sua vida, mas Deus vai continuar trabalhando em você, apesar de você. Ele não vai falhar nisso, em tornar você mais parecido com Jesus. Se serve de conforto para nós, que vamos participar da ceia do Senhor nessa manhã. A ceia é uma demonstração muito clara da beleza do nosso Salvador, que morreu e deu a sua vida, para que Deus, em sua bondade e misericórdia, nos embelezasse. Deus usa todos os meios para moldar e embelezar a mim e a você. Mas o meio supremo usado por Ele foi dar o seu próprio Filho. É através da morte do seu Filho, do pão, que nós vamos lembrar do seu corpo, e do vinho que vai nos lembrar do seu sangue. Através desses elementos que nós vamos receber uma poderosa pregação, a pregação dos sentidos. Ao pegar o pão, olhe bem para ele. Veja o preço que Deus pagou para moldar você. Ao beber o vinho, deixe ele entrar e o sinta. Lembre-se do sangue que foi derramado para comprar você. E lembre-se que esse plano de unir você a Cristo não terminou. O tapeceiro ainda está continuando o seu trabalho. Reconheça o tapeceiro, mas honre o tapeceiro, buscando a cada dia, por você mesmo, ser mais parecido com o Senhor Jesus. E quando nós buscamos ser parecidos com Jesus, eu quero concluir com essa frase, que eu vi essa semana de um pastor. Nós nunca somos tão belos quanto nos achamos, mas nunca nós somos tão feios como nos achamos.
Quanto mais nós tentarmos nos parecer com o Senhor Jesus, você sempre vai sentir que você nunca é tão belo quanto Ele. Nunca. E você sempre vai querer ser mais parecido com Ele. Mas ao mesmo tempo, você nunca é tão feio quanto você se acha. Apesar de você, Deus está fazendo coisas gloriosas em sua vida, mudando tremendamente você. E você vai ver quantas coisas o Espírito já fez em você. E você não é tão feio quanto você acha que é. Que Deus possa nos ajudar a viver assim, sendo moldados pelo Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Meu Deus, quem somos nós para estarmos dentro de um plano tão glorioso? Quem é o teu povo? Como Davi disse, quem é a minha casa? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem são meus irmãos para podermos hoje estarmos na presença do Rei do Universo? Quem somos nós para podermos participar da ceia, cujo dono é o próprio Senhor Jesus? Quem somos nós para sermos chamados de irmãos de Jesus? Quem somos nós para sermos convidados a participar da tua comunhão, Senhor? Quem somos nós para termos promessas tão gloriosas e perfeitas, de eternidade a eternidade? Quem somos nós? Quem somos nós em conhecer alguém tão maravilhoso como o Senhor? Quem somos nós para conhecer um rei que se tornou um súdito, que se encarnou para dar a vida por pecadores miseráveis como nós? Quem somos nós para conhecer um Senhor que tudo foi criado por meio dele, que veio como o servo e o mais humilde de todos? Quem somos nós para conhecer um Pai que deu seu Filho perfeito por pecadores, quebradores de lei, feios, horríveis como nós? Quem somos nós para pertencer a uma família cujo lema e emblema é a santidade? Ó Senhor, nós somos indignos, mas eu louvo o teu nome, porque em Jesus o Senhor nos aproximou e nos incluiu nessa família gloriosa. Então a nossa atitude é de gratidão, e eu rogo ao Senhor que o Senhor esteja nos embelezando, porque diante de tanta beleza que é o teu plano, o teu amor por nós, ajuda-nos a responder esse amor, amando ao Senhor, dedicando nossa vida ao Senhor e à tua igreja, a noiva do Cordeiro, porque o nosso alvo é vermos a noiva tão bela quanto o noivo. E nós fazemos parte dessa noiva, e nos ajuda a sermos belos como noivo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.